página 172. A imagem de São João Batista. E ajoelhado no tijolo, com o olhar fito no santo, o cônego de braços abertos balbuciava uma oração. Manuel expediu recados para a cidade. Seus caixeiros partiram todos. Maria Bárbara fechara-se no quarto e pusera-se a rezar com desespero de beata velha. A agitação era comum. Só Amância conservava o sangue frio. Estava no seu elemento. E vinha, dava ordem, dispunha, tudo aconselhava, ralhava, chorando quando era preciso, consolando os demasiados, dizendo rezas, citando fatos, governando, repreendendo aos que não obedeciam e pondo ela mesma em prática as suas prescrições. Às 10 horas da noite, uma rede de algodão enfiada numa taboca de muitas cores, cujas extremidades 2 pretos vigorosos sustentavam no ombro, conduziu o cadáver de Maria do Carmo para o sobrado do Largo das Mercês, com grande acompanhamento de homens e mulheres. Benedito ia na frente, iluminando o fúnebre cortejo à luz ruiva de um enorme archote alcatroado que ele erguia sobre a cabeça. Lamparinas caminhava atrás, furioso, fazendo voar ante seus pés as pedrinhas soltas da estrada e dando-se aos diabos pela má observância do antigo e confortador provérbio: o padre onde canta lá janta. Capítulo 9, página 172. Logo depois da partida do cadáver, Maria Bárbara e Ana Rosa desceram do sítio em um carro que se mandou buscar. Foram diretamente para o Largo das Mercês. Manuel e Raimundo vieram de bonde e seguiram para casa, mas o rapaz, apesar de fatigado, não conseguiu repousar. Precisava de ar livre. Mudou de roupa e tornou a sair. Passava já da meia-noite. A cidade tinha o caráter especial das vésperas de São João. Viam-se restos de fogueiras fulgurando ao longe, em diversos pontos. De quando em quando ouviam-se estalos destacados. Raimundo tomou a direção das Mercês. Seria crível, pensava, pelo caminho, que estivesse deveras enfeitiçado por sua prima? Ou seria tudo aquilo uma dessas impressões passageiras que nos produz em dias de bom humor um rosto bonito de moça? Verdade era que nunca se sentira tão preocupado por outra mulher. Em todo caso, concluiu ele, convém dar tempo ao tempo, nada de precipitações. Assim, raciocinando nos antegostos do seu casamento provável com Ana Rosa, chegou à casa dos Sarmentos. Nessa ocasião, reuniam-se-lhe aí as velhas amizades da defunta, prevenidas logo do triste acontecimento pelos empregados de Manuel. O enterro seria no dia seguinte à tarde. Os conhecidos do comércio mandaram lá seus caixeiros para ajudarem a encher as cartas de convite e fazerem quarto. Chamou-se logo um armador para preparar a casa conforme o uso da província. Falou-se a um desenhista para fazer o retrato do cadáver. Tomou-se medida e encomendou-se o caixão. Discutiu-se a vestimenta que devia levar Maria do Carmo e resolveu-se que seria de Nossa Senhora da Conceição, por ser a mais bonita e vistosa. Amância ofereceu-se prontamente para talhar a roupa, que não valia a pena encomendá-la do armador. Sobre vir mal feita e mal cozida, sairia por um dinheirão. Não sei, dizia ela, todas estas coisas para enterro custam sempre 4 vezes mais do que podem valer. É uma ladroeira descarada, por isso enriquecem tão depressa os armadores, diabo dos gatunos. Desta vez a velha tinha razão. Mandaram comprar cetim cor-de-rosa, azul e branco, sapatinhos de baile, escumilha de filó para o véu, que seria franjado de ouro. Uns teimavam que a morta devia levar um ramalhete de cravos na mão. Outros negavam, considerando que nem só a idade da defunta, como o seu estado de viúva. Choviam exemplos de parte a parte. Gente, eu vou dar uma parada por aqui e eu recomeço da página 174, tá bom?
O livro tem 300 e poucas páginas e eu já estou no meio do livro. Eu espero que a gente ainda consiga, ainda esse mês, terminar esse livro. Agora eu estou exatamente no meio dele, tá bom? Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura. Deixe seu like, seu comentário, tá bom? O que você achou do canal, do livro. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura e beijos. Página 174. Outro dia, Dona Pulquéria das Dores, apesar dos seus 60 anos, levou na mão um enorme ramo de rosas vermelhas e demais era casada. E o que tem isso, Dona Chiquinha? Vasconcelos foi de caixão aberto, porém não levava ramalhete, e até digo-lhe mais, nem palma nem capela. No entanto, era solteira e tinha metade da idade de Dona Maria do Carmo. Mas ia com as faces pintadas de carmim, que é muito pior. Ora, aí está. Além disso, dizia-se que Chiquinha, o que todos nós sabemos, Deus me perdoe. Uma mulata obesa cortou o nó górdio da questão, declarando que o ramalhete bem podia ir escondido por debaixo do hábito. Todos concordaram logo. Deu 1 hora. Vários caixeiros retiravam-se já com um maço de cartas que entregariam pela manhã. Algumas famílias vestidas de preto despediram-se com beijos, pedindo desculpas por não ficarem até a hora do enterro. O armador martelava na sala. A noite caía no silêncio. Ouvia-se um ou outro busca-pé retardado. Na rua, grupos pândegos passavam em troça para o banho de São João, do alto da Carneira. Vinha um sussurro longínquo de bumba meu boi. Cantavam os primeiros galos. Cães uivavam distante. Prolongadamente, no céu azul e tranquilo, uma talhada de lua, triste, sonolenta, mostrava-se como por honra da firma. E todavia um homem de escada ao ombro ia apagando os lampiões da rua. Raimundo parara um instante, olhando o mar, defronte da casa das Sarmentos. À porta de entrada havia um grande reposteiro de veludo negro com uma cruz de galões amarelos. Ele considerou o prédio. Era um casarão velho, um desses antigos sobrados do Maranhão, que já se vão fazendo raros. 50 palmos de alto e outros tantos de largo. Barra pintada de piche, mostrando a caliça em vários pontos. 5 janelas de peitoril, enfileiradas sobre 4 portas lisas, com um portão entre elas. Pesado batente de cantaria, cheirando tudo a construção dos tempos coloniais, quando a pedra e a madeira de lei estavam ali a 2 passos e se levantavam. Em terrenos aforados, paredes de uma braça de grossura e degrau de pau-santo. Entrou. O corredor transpirava um caráter sepulcral. Subia-se uma escada feia, acompanhada de um corrimão negro, ilustrado pelo uso. Nas paredes via-se a insuficiente claridade de uma lanterna suja, o sinal gorduroso da mão dos escravos, e no teto havia lugares encarvoados de fumaça. A escada era dividida em 2 lances, dispostos em sentido contrário um do outro. Raimundo chegou ao fim do primeiro lance sufocado e galgou o segundo de carreira, dando aos diabos o maldito costume de fechar toda a casa quando ela mais precisa de ar, porque tem dentro um cadáver. Numa das salas da frente, forrada então pelo tapete do armador, tapete velho e tão crivado de pingos de cera que o pé escorregava nele, estava um grande tabuleiro de paparaúba, cheio de tochas e enormes castiçais de madeira e folhas de Flandres pintados de amarelo. Em uma das 4 paredes, cobertas de alto a baixo de veludo preto e orladas de galões de ouro, destacava-se um altar ainda não aceso, todo estrelado de lentejoulas, carregado de adornos, com uma toalha de rendas no centro, sobre a qual pousavam 2 castiçais de latão, pintalgados pelas moscas, moscas, tendo entre eles um crucifixo do mesmo metal, extremamente azinhavado. Defronte estava essa, enfeitada de acordo com o resto áspera do caixão,
porque aquelas horas se preparava em casa de Manuel Sarigueiro. Empoleirado numa escada e de martelo em punho, um homem de mangas de camisa pregava sobre as portas bambinelas bordadas. A que horas é o enterro? Perguntou-lhe Raimundo. Às 4h30, disse o armador, sem voltar o rosto. Da varanda vinha um murmúrio de vozes. Raimundo seguiu para lá. Varanda larga e alta, caiada, toda aberta para o quintal. Telha vã, mostrando os caibros irregulares, de onde pendiam melancólicas teias de aranha. Num dos cantos, um banco de pau roxo, muito escuro, sustentando em buracos redondos 2 grandes potes bojudos de barro vermelho. Sobre o parapeito da varanda, uma fila de quartinhas, também de barro, esfriavam água. Aberto na parede um imenso armário tosco e logo ao pé um alçapão no soalho, resguardado por uma grade, com a cancela despejada sobre uma escada tenebrosa. Encostado à grade, um sujeito gordo sem bigode, de óculos e barba debaixo do queixo, dizia a outro do mesmo feitio, batendo com o pé nas largas tábuas do chão. Hoje ninguém mais pilha deste madeiramento, repare. É tudo pau de arco, pau santo, pau cetim, pacuri, jacarandá e pequi. Madeiras que valem o ferro e que nem o machado pode com elas. Em volta de uma mesa, 10 homens, a título de fazer quarto à defunta, jogavam cartas, conversando em voz discreta, repetindo xícaras de café e cálices de conhaque entre pilhérias segredadas, risos abafados e o fumo espesso dos cigarros. Quando Raimundo entrou, confidenciava um deles ao vizinho. Já não sou homem para estas coisas. Não posso perder uma noite. Por mais que beba café, sinto sono. Porém, não podia deixar de vir. Era uma ocasião de encontrar-me com a pequena. Não tenho entrada na casa dela. E bocejava. Conhecias esta velha que morreu? Interrogou-lhe o outro. Não. Creio que a encontrei uma vez em casa do Manuel, pescada. Já estive a olhá-la. É horrível. Pois aqui onde me vês, estou furioso. O patrão mandou-me para cá, mas com poucas arribo. Tenho um pagode no cutim e não o perco. Também porque a velha não escolheu o melhor dia para morrer. Logo na véspera de São João, que espiga, e bocejavam ambos. Quem é este tipo? Perguntou um dos jogadores, vendo entrar Raimundo, corte com o 3 de espadas. Página 177. É um tal Raimundo, um sujeito que o Pescada tem em casa por compaixão. O que faz ele, dama? Diz que é doutor. É meu. Não parece mau rapaz. Fiat. Já que pregou alguma, hein? Conta-nos isso. Já te pregou alguma, hein? Conta-nos isso. Não te digo mais nada. Fia-te na Virgem e não corras. Fizeram uma pausa em que se ouvia atirar cartas à mesa, com uma pancada de dedos no tapete. Mas do que vive ele? Perguntou o curioso que se informava de Raimundo. Venha, As. Ora do que vive, você não tem copa? Você não tem copas? Pergunte a toda essa gente sem emprego, de quem oficialmente ele se diz vive de agências, e ficarás sabendo. Ganhei. Mas o que é ele do Manuel? Diz que primo, respondeu o outro, baralhando as cartas. Ah, de certo, de cartas. Raimundo cumprimentou-os e perguntou pela família da defunta. Estava fazendo quarto. Que entrasse por ali, responderam-lhe, indicando uma porta. Logo que o rapaz deu as costas, o maledicente levantou o braço e fez-lhe uma ação feia. Gosto muito destes tipos, acrescentou, então em voz alta, para o grupo inteiro. Depois de um silêncio, todos eles são muita coisa lá por fora. Porque eu fiz, e porque eu aconteci. Por isto é uma aldeia, é um chiqueiro, e no entanto mete-se no chiqueiro e daqui não sai. Meu amigo, não há Maranhão como este. Página 178. Mas dizem que este cabra tem alguma coisa, arriscou um terceiro. Qual nada? Você ainda come araras? Todos eles dizem ter mundos e fundos.
Gosto desse Maranhãozinho porque não perdoa os tipos que vêm para cá com pomadas. O sujeito aqui que, se quiser fazer mais sabichão do que os outros, há de levar uma na cuia dos quiabos, para não ser pedante. Diabo dos burros. Se sabe muita coisa, guarda para si a sabedoria, que ninguém para cá precisa dela, nem lhe a pediu. E não se meta a escrevinhar livrinhos e artigos para os jornais, que isso é ridículo. Lá o meu patrão é quem sabe haver-se com estes espoletas. Ainda há pouco tempo ele precisou aí, não sei de que papel, para o sobrinho que tinha chegado do Porto, e vai, pede a um doutorzinho muito nosso conhecido que lhe arranjasse a história, pois o que pensam vocês, que respondeu o tal Bisca ao patrão? Não sabiam. Pois mandou-o plantar batata, chamou de toleirão, que o que ele queria era um absurdo. Sim, hein? Com estas palavras, estou lhe dizendo, meu amigo, mas também o patrão pregou-lhe uma de respeito. Você sabe que o Lopes, em questão de capricho, não se importa de gastar 2 vinténs. Sim, como naquela história da comenda. Bom, pois ele foi aí a um outro tipo e encomendou-lhe uma dessas descomposturas de criar bicho. E então, ora, se bem o patrão o disse, melhor o tipo fez. Ora, espera, como era mesmo o nome da coisa? Era Estou com o diabo na ponta da língua. Era um anônimo. Um anônimo. Descomponenga que pôs o tal doutorzinho de borra mais raso que o chão. Isso foi com o Melindo. Isso foi com o Melinho. Foi. Você leu, hein? Ora, mas aquilo do Lopes foi demais. Desacreditou o pobre moço. Não sei, bem feito. E segundo me consta, nem tudo era verdade no tal anônimo. Não sei. O caso é que esfregou o tipo. Sim, mas o que não se pode negar é que o Melinho é um rapaz inteligente e honesto a toda prova. Que lhe faça muito bom proveito. Coma agora da sua inteligência e beba da sua honestidade. Meu menino, deixemo-nos de pataquadas. O tempo hoje é de cobre. Honesto e inteligente, é isto. E com os dedos fazia sinal de dindinho. Tenho eu o Dimbo seguro, acrescentou, e bem que me importa a boca do mundo. E se não, olhe aí para a nossa sociedade. E citava nomes muito conhecidos, contava histórias medonhas de contrabandos, de grandes ladroeiras, de notas falsas do diabo. Sim, isso é velho. Mas que fim levou o Melinho? Sei cá, muscou-se para o sul, que o leve o diabo. Pois, olhe, gosto daquele moço, não lhe gabo o gosto. Raimundo, depois de atravessar um quarto espaçoso, penetrou na sala de visitas e achou-se defronte de uma roda de senhoras de todas as idades, na maior parte vestidas de luto, e que assentadas fitavam de cabeça a banda com o olhar cansado e sonolento, o corpo inanimado de Maria do Carmo, numa rede a um canto, soluçava Etelvina, escondendo a cabeça entre travesseiros, ao lado uma mulata gorda e enfeitada de ouro, saia de chamalote preto e toalha de renda sobre os ombros. Dizia maquinalmente as frases da consolação. Assentada no sobrado, sobre uma esteira, Amância talhava o hábito de Nossa Senhora da Conceição, com que a defunta devia ir vestida à fantasia para a sepultura, como se fosse para um baile de máscaras. Nas paredes, os retratos de família estavam cobertos por um vasto crepe, o do tenente Espigão, horrorosamente pintado a óleo, com um colorido cru. Tinha através do véu um sorriso duro, de beiços vermelhos. No meio da sala, em um sofá de gosto antigo, com encosto de palhinha envernizada, decompunha-se o cadáver da velha Sarmento. Tinha o rosto coberto por um lenço de labirinto encharcado de águas flóridas, as mãos cruzadas sobre o peito e amarradas à força por uma fita
de seda azul, as pernas esticadas, o cabelo muito puxado para trás, bem penteado, o corpo todo se mirrando, hirto, um pouco empenado na tensão dos músculos. Em cima do ventre, opado, um prato cheio de sal. À cabeceira do canapé, numa mesinha coberta de rendas, um Cristo colorido de braços abertos. Pendia da cruz, e duas velas de cera derretiam-se no lugar do bom e do mau ladrão. Logo junto, uma vasilha de água benta, com um galinho de alecrim. Mais para frente, uma Nossa Senhora pequenina de barro pintado. Ouviam-se soluços discretos e o crepitar seco das velas. Raimundo aproximou-se do cadáver e, por mera curiosidade, descobriu-lhe o rosto. Estava lívido, com os raros dentes à mostra, os olhos mal fechados, mostrando um branco baço cor de sebo. Dos queixos subia-lhe ao alto da cabeça um lenço amarrado para segurar o queixo. Principiava a cheirar mal. Então apareceu na sala uma negrinha com uma bandeja de xícaras de café. Serviram-se. Raimundo foi levar uma chave na Ana Rosa, que se achava entre as senhoras. Obrigada, disse ela chorosa. Eu já tomei ainda agorinha mesmo. De vez em quando ouvia-se um suspiro estalado e o front nasal das moças que assoavam as lágrimas. Um grupo de mulheres de saia e camisa conversava soturnamente sobre as boas qualidades e as virtudes da defunta. Tinham a voz medrosa de quem receia acordar alguém ou ser ouvido pelo objeto da conversação. Era para um tudo, afirmava uma delas, compungida. Devo-lhes muitas, que lhes hei de pagar com Padre Nossos. Ainda outro dia, quando me atacou a pneumonia na pequena, com quem foi que me vi achei? Pois olhe que os doutores de Descartes não souberam dar volta. E hoje, minha rica, ela está aí fina e lampeira, que faz gosto, ao passo que a pobre da senhora Dona Maria do Carmo, Deus me perdoe, até parece feitiçaria. E apontou para o cadáver com um gesto desconsolado. Ao menos descansou, coitada. Página 181. Não semos nada neste mundo, suspirou com a mão no queixo uma mulherzinha magra e pisca-pisca que até então se conservava numa imobilidade enternecida. E contou a história de uma sua camarada que havia 30 anos morrera na flor da idade. Este caso puxou outros. Foi um cordão de anedotas fúnebres. A mulata obesa fechou a boca, a rosca, narrando muito sentida a história de um papagaio de grande estimação que ela possuía e que um belo dia, cantando, coitado, a Maria Cachucha, cairá para trás morto. Credo, exclamou a Amância, e voltando-se para a mulata, com os óculos na ponta do nariz. Minha Maria, esta espiguilha é toda para o véu, ou tem de se tirar daqui também os laçarotes. Depois do enterro, quando Maria Bárbara, de volta à casa, entrou no seu quarto, dera logo com a vela de cera gasta até o fim e com a singular máscara do seu milagroso São Raimundo. Ficou aterrada, sem saber o que pensar, e na sua cegueira supersticiosa atirou-se-lhe de joelhos defronte do oratório e pôs-se a rezar fervorosamente. Nessa noite, apesar da canseira em que vinha, não pôde dormir senão pela volta da madrugada. E a força de meditar o caso acabou por enxergar nele um milagre. Sim, um milagre justamente como explicam os catecismos que se dão na escola e como a sua própria mestra lhe ensinara. Um mistério incompreensível, não havia que duvidar. Deus, nosso Senhor, servira-se daquele engenhoso ardil para preveni-la de presentes e futuras calamidades. Entretanto, só ao cônego se animou a confiar o fato, e até lhe pediu segredo, que se o genro viesse
A conhecê-lo havia de sair-se com alguma das suas. Já lhe estava a ouvir resmungar com o seu insuportável risinho de homem de sem fé. Pomadas de minha sogra. Além disso, se São Raimundo quisesse tornar público o seu sagrado aviso, não usaria dos meios que empregou. Agora, o que está entrando pelos olhos, senhor cônego, é que aquele maldito cabra do mundico tem parte nisto. Deus queira que eu me engane, porém a coisa toca-lhe a ele por casa. Pode ser, davo sum non aedipus. E o que devo fazer? Ofereço uma missa a São Raimundo cantada. Não seria mal uma missinha cantada. Ficaram nisto, mas a velha não podia tranquilizar-se assim só. Afigurava-se-lhe que em torno dela grandes transformações se operavam. Verdade é que a morte de Maria do Carmo, como que viera perturbar o ramirrão daquela panelinha de Manuel pescada. Uma semana depois do passamento, chegara de Alcântara um irmão da defunta, e em seguida a missa do 7º dia carregou consigo as duas inconsoláveis sobrinhas. Etelvina, embrulhada no seu vestido preto de lã, encarecera o costume de dar suspiros. Bibina, com grande abnegação, ocultara o cabelo numa coifa de retroço. Dona Amância Souzelas, para carpir mais à vontade a perda da amiga, fora passar algumas semanas no recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação em Remédios. Ao calor confortável das rezas e do caldo forro do refeitório. Eufrasinha, percebendo frieza em Ana Rosa, dera-se por magoada e não lhe aparecia, que de algum tempo aquela parte notava-lhe certo arzinho de constrangimento e fastio bem aborrecido. E a Anica já não era a mesma. Não sabia quem lhe pisara o cachorrinho. Tinha plena convicção de estar sendo intrigada por alguma insoneira, mas também tinha a alma grande e deixava correr o barco para Caxias. A repolhuda Lindoca igualmente se retraíra, mas era coitada, por desgosto das suas banhas. Já não queria aparecer a pessoa alguma. De vergonha entrara, por conselho do pai, a dar longos passeios de madrugada, enquanto houvesse pouca gente na rua, para ver se lhe decaíam as enxúndias. Mas qual? A enchente de gordura continuava a bolear-lhe cada vez mais os membros. A pobre moça já não tinha feitio. Quando saía, era obrigada a descansar de vez em quando, provocando olhares de admiração que a irritavam. Já não podia usar botinas, ficara condenada ao sapato de pano raso, quase redondo. As suas mãos perderam o direito de tocar nos seus quadris, trazia os braços sempre abertos, o pescoço apresentava rocas assustadoras, os olhos, o nariz e a boca ameaçavam desaparecer afogados nas bochechas. Entretanto, afeiçoava-se pela linha reta, tinha predileções por tudo que era seco e escorrido. Olhava com inveja as magricelas. Freitas gastava os lazeres, a consultar tratados de medicina, a ver se descobria remédio contra aquele mal. O bom homem maçava-se. As cadeiras de sua casa estavam todas desconjuntadas. Daquele modo, não lhe chegaria o ordenado só para a mobília. E como o homem fino mandou fazer uma cadeira especial para Lindoca, com parafusos fortes de madeira de lei, viviam ambos tristes. E tudo isto, todo este desgosto surdo que minava na panelinha, era atirado por Maria Bárbara à conta de Raimundo. Queixava-se dele. A todos, amargamente, dizia que depois da chegada de semelhante criatura, a casa parecia amaldiçoada. Tudo agora lhe saía torto. Chegou a pedir ao cônego que lhe benzesse o quarto e juntou a promessa da missa, mais a de 10 libras, de cera virgem, que mandaria entregar ao cura, na Sé, no dia em que a cabra se pusesse ao fresco. Mas pouco depois a sogra de Manuel chamou o padre em particular e disse-lhe radiante de vitória: "Sabe, já descobri tudo." "Tudo o quê?" "O motivo de todas as desgraças que nos têm acontecido ultimamente." "E qual é?" "A cabra é bode." Página 184. "Bode? Como?"
Maria Bárbara chegou à boca ao ouvido de Diogo e segredou-lhe horripilada: é maçom. Ora, o que me conta a senhora? Exclamou Diogo, fingindo uma grande indignação. É o que lhe digo, senhor cônego, a cabra é bode. Mas isso é sério. Como veio a senhora saber? Se é sério, veja isto. E cheia de repugnância e trejeitos misteriosos, sacou da algibeira da saia o folhetinho de capa verde que dias subtraíra da gaveta de Raimundo. Veja esta bruxaria, reverendo. Veja e diga ao depois se o danado tem ou não parte com o cão tinhoso, pois se eu cá sentia um palpite e apontava horrorizada para a brochura em cujo frontispício havia desenhado um xadrez e apontava horrorizada para a brochura em cujo frontispício havia desenhado um xadrez. Duas colunas amparando dois globos terrestres e outros emblemas. O cônego apoderou-se do folheto e leu na primeira página: Lenda maçônica ou condutor das lojas regulares, segundo o rito francês reformado. Sim, senhora, tem toda a razão. Cá estão os 3 pontinhos da patifaria. E leu na introdução da obra, possuindo-se de uma raiva de partido. Maçons, penetremo-nos da nossa dignidade, a retidão de nossos votos, a união de nossos trabalhos e a harmonia de nossos corações alimentam sem cessar o fogo sagrado, cuja claridade resplandecente ilumina o interior de nossos templos. Sim, senhora, tem mais essa prenda, resmungou, entregando o folheto à velha, além de cabra é bode, e sem transição, duro. É preciso pôr este homem fora de cá, e quanto antes. O compadre está aí? Creio que sim, no armazém, pois vou convencê-lo. Até logo. Veja se consegue, reverendo. Olhe, lembra-me até que seria melhor desistir de tal compra da fazenda. Esta gente, quando não tisna, suja, não imagina a arrelia que me faz vê-lo todo santo dia à mesa de janta ao lado de minha neta. Também nunca esperei esta de meu genro. É preciso pôr o homem para fora, isto não tem jeito. As limas já falaram muito. Disse a Brígida que na quintanda do Zé Chorro lhe perguntaram se era certo que ele estava para casar com a Anica. Cora, isto não se atura. Cada um que põe o caso em si, pois então aquele não sei que diga precisa que lhe gritem aos ouvidos qual é o seu lugar? No fim de contas, quantos somos nós? Nada, nada. É preciso pôr cobro a semelhante coisa. Fale ao meu genro, senhor cônego, fale-lhe com franqueza. Olhe, pode dizer-lhe até que se ele não quiser tratar disto, eu me encarrego de pôr a peste no olho da rua. A porta da rua é a serventia da casa. Não vê que entre paredes onde cheira a mendonça de melo, se tem aquelas com um pedaço de negro? Ixi, cacá. Está bom, está bom. Não se arrenegue, dona Babu. Pode arranjar-se tudo, com a divina ajuda de Deus. E o cônego foi entender-se com o negociante. Homem, respondeu Manuel, tendo ouvido as razões do compadre lá de recambiá-lo. Para o diabo convenho, porque, enfim, é um perigo que um pai de família tem dentro de casa. Mas essa agora de não negociar a fazenda é pelo que não estou. Seria asnice de minha parte. É boa, pois se o Cancela me escreveu, quer entrar em negócio e eu posso meter para a algibeira uma comissãozinha menos má, sem empregar capital algum e quase sem trabalho. Hei de agora meter os pés e deixar o pobre rapaz às tontas, em risco até de cair nas mãos de algum finório. Porque venha cá, seu compadre, mesmo deitando de parte o interesse, com quem, a não ser comigo, podia o mundico coitado haver-se neste negócio. Também a gente deve olhar para estas coisas. Ficou resolvida a viagem para o sábado seguinte. Capítulo 10, página 186. Raimundo acolheu a notícia com uma satisfação que espantou a todos, até que afinal ia visitar o lugar em que lhe diziam ter nascido. Olhe, disse ele a Manuel, tenho um importante pedido a fazer-lhe. Se estiver em minhas mãos, está o que é. Coisa muito séria, em viagem para o Rosário.
Em viagem para o Rosário conversaremos. Manuel coçou a nuca. No dia combinado, às 6 horas da manhã, acharam-se Manuel e Raimundo a bordo do vaporzinho Pindaré, pertencente à então nova Companhia Maranhense de Navegação Costeira. Fazia um tempo abrasado, muito seco, cheio de luz. A viagem era incômoda pela aglomeração dos passageiros, os quais, no dizer-se disso de bordo, iam como sardinhas em tigela. Tudo aquilo, no entanto, estava muito melhor. Considerava Manuel, agora já se podia viajar facilmente pelo interior da província. Dantes é que a navegação do Itapicuru tinha os seus queis, e passou a narrar circunstanciadamente as dificuldades primitivas da ida ao Rosário. Aquela companhia, assim mesmo, viera prestar grande serviço à província. Deixasse lá falar quem falava, o único inconveniente que ele via era a baldeação no Codó. Isso sim, tinha o que se lhe dizer, e devia acabar quanto antes. Felizmente concluiu o Rosário. É a primeira estação, e não temos de sofrer a maldita amassada. Página 187. Ao anoitecer, saltaram na Vila do Rosário, em companhia de um antigo conhecido de Manuel. Ali residente havia um bom par de anos. Era um portuguesinho de meia idade, falador, vivo, brasileiro nos costumes e trigueiro como um caboclo. Venha cá para casa e pela manhãzinha seguirá o seu caminho, oferecia ele ao negociante. Sempre lhe quero mostrar o meu palácio. Foi aceito o convite e os três puseram-se a andar, de mala pendurada na mão. Sabe, você ia dizendo, o homenzinho, toda aquela baixa que pertencia ao Bento Moscoso? Pois isso fica-me hoje no quintal. Arrecadei a fazenda da viúva por uma tuta e meia. E hoje está produzindo que é aquilo que você pode ver. O meu projeto é levantar uma engenhoca aqui perto, onde fica o Igarapé do Ribas. Quero ver se aproveito a baixas para a cana, percebe? E dissertava largamente sobre a sua roça, sobre as suas esperanças de prosperidade, censurando medidas mal tomadas pelos vizinhos. Afinal, atirou a conversa sobre o Barroso. Barroso era a fazenda do Cancela, para onde se dirigiam os outros dois. São boas terras, são, muito limpas, muito abençoadas. O que foi que levantou o Luiz Cancela, e é a verdade. Se me não engano, creio que ele, uma ocasião, me disse, foi você quem lhe aforrou. Não é isso? É exato, respondeu Manuel. Ah, são suas? Não, são deste amigo. E Manuel indicou Raimundo, que nesse momento contratava com um homem que se mandou chamar os cavalos para a viagem no dia seguinte. São muito boas terras, insistiu o outro. O Cancela já por várias vezes tem-nas querido comprar. Compras agora. E chegaram a casa. A minha gente está toda fora, declarou o roceiro. Mas não faz mal, temos aí de sobra com que passar. Ô Gregório, página 188. Meu senhor, veio logo um preto velho, a quem ele se dirigiu para dar as ordens em voz baixa. A noite, ao contrário do dia, fizera-se fresca. Depois da ceia, cada um se estendeu na sua rede, preguiçosamente. Raimundo queixava-se de pragas e maruins. Manuel meditava os seus negócios, toscanejando. E o portuguesinho não dava tréguas à língua. Falava daquelas terras com um entusiasmo progressivo. Contava maravilhas agrícolas. Mostrava-se fanático pelo rosário. E no empenho da conversa, arrastado, chegava a mentir, exagerando tudo o que descrevia. Raimundo interrompeu-o para saber se ele conhecia a antiga fazenda São Brás. São Brás? E o homenzinho levantou-se da rede com um espanto. São Brás se conheço, e por aqui Vossa Excelência não encontra quem não saiba a história dela. O outro ardia de curiosidade. Tem então a bondade de contar-me, pediu, assentando-se. Como vou andar por essas bandas? Manuel adormeceu. Pois Vossa Senhoria não sabe a história de São Brás? Vale o Deus, meu caro senhor. Quem podia cair em algum malfarrico? Mas eu vou ensinar-lhe a reza
que aprendemos com o nosso santo vigário. Olhe, quando Vossa Excelência topar uma cruz na estrada, apeie e reze, e eu depois sigo o seu caminho por diante, repetindo sempre: por São Brás, passo aqui sem levar a cruz, até avistar as mangueiras do Barroso. Daí arriba pode seguir descansado, que lá não chega chamusco.